Oi, gente, tudo bem? Hoje é quarta-feira à noite, dia 2 de abril. Vida e ensinos, a trajetória de uma mulher de visão, Ellen G. White. Sabe o que eu achei interessante nessa história? É que ela começa uma busca incessante por Deus, participando de reuniões, de células da igreja, ouvindo muitas pregações. Ela tem duas experiências com Deus, sabe? Nessas experiências ela chega até ver Jesus. Mas mesmo assim, sempre que ela está nas reuniões, nas células, na igreja, ela fala de uma agonia intensa dela se sentir culpada. Culpada pelo quê? Pela situação que ela passa, porque ela teve um acidente em que uma criança, mais ou menos da idade dela, né? Acho que ela tinha 9 anos, se não me engano. Lança uma pedra contra ela e que dá graves consequências na saúde dela. Então ela sempre está debilitada, ela não consegue estudar, ela volta para a escola e ela sente muita fraqueza, ela tem que sair. Ela tenta de novo voltar e aí ela percebe que a saúde dela não corresponde, ela tem que voltar para casa e ela se sente culpada por isso, pela fraqueza física dela, entendeu? Por se sentir diferente das outras pessoas, né? Por sempre ter que estar meio que de molho em casa, né? De não conseguir estudar, de não conseguir concluir os estudos como todo mundo. Então ela sente assim, alguma coisa eu fiz, porque não é possível, alguma coisa eu fiz, Deus não me ama, Deus não me perdoou, mesmo que ela não seja algo, não é algo racional, que ela diga, eu fiz isso. Ela não fez nada para aquela menina ter lançado a pedra, né? Pelo menos ela não conta aqui. Então é o seguinte, a Ellen, ela se culpa, sabe? Pelas situações da vida dela que provocam essas dores nela, dores físicas, emocionais, o fato dela sentir que está longe da mão de Deus. Então ela se converte, ela aceita Jesus, ela continua aceitando Jesus, ela continua buscando nas reuniões e tá sempre tendo que aceitar de novo, né? Porque ela não se sente perdoada por Deus, perdoada pela situação dela, né? A doença dela, ou a fraqueza física dela a faz se sentir culpada, mesmo que ela nada tenha feito para ter isso, né? Para que isso tenha acontecido, aquela pedrada que ela levou na cabeça, foi acho que assim perto do nariz que ela levou. Foi bem grave, porque ela ficou bastante tempo desmaiada, sabe? Ela não... Acho que ela ficou uns 2, 3 dias, parece, desmaiada. Ela ficou, assim, bem mal mesmo. Até declararam a morte dela, né? E a menina que lançou a pedra contra ela, se arrependeu profundamente. Mas, infelizmente, não poderia desfazer o dano, né? O dano na saúde dela, que parece que permaneceu por toda a vida dela. E aqui tem uma parte interessante, né? Eu tô compartilhando isso com vocês porque eu não sei, de repente isso acontece com você.
Então, não se culpe. Muitas pessoas, eu estava lendo num outro livro ali, é exatamente isso que no livro, acho que o livro é de um pastor. Ele fala assim: muitas pessoas já aceitaram Jesus e ainda dizem que não estão salvas. Ainda dizem que não estão perdoadas. Ainda, sabe, se consideram ainda condenadas. Não se sentem amadas por Deus. Aqui a questão é que eu acho que ela achou, eu vou aceitar Jesus, aí não vou mais sentir fraqueza. Vou poder... e ela tenta, né? Ela tenta voltar para a escola. Só que a fraqueza continua e ela tem que voltar o quê? Para casa. E aí a frustração dela. E provavelmente a mente dela é, a minha fraqueza continua, quer dizer, Deus não me perdoou e eu não estou salva. Porque se Deus tivesse me perdoado, eu não iria sentir fraqueza, eu ia voltar para a escola, terminar meus estudos, as coisas dariam certo para mim. Deus, como diz, né, sararei a sua terra, né? Deus teria sarado a minha terra, me curado, estaria tudo bem, todas as coisas dariam certo, mas não é assim. A verdade é que nem sempre é assim, né? Agora, que Deus cura, né? Deus resolve o problema, sim. Mas isso é algo que Ele vai escolher. Então, ela tem esse processo... Nossa, ela fala, né? As pessoas não sabem, mas a minha mente está em agonia. Para as pessoas, elas pensam que está tudo bem. Eu não falo para ninguém, sabe? Dessa culpa, dessa agonia. Então, ela tem dois problemas. Ela tem a doença, a fraqueza, né? O problema físico e mais as emoções dela. A culpa. Eu acho que ela se sente mais culpada do que a pessoa que lançou a pedra contra ela. Porque é ela que ficou com efeito, né? E é assim mesmo, o ferido ele sempre se sente culpado. Olha, e aí eu vou ler um trecho aqui para vocês importante. Ela foi encontrar com um pastor, tá? Em Portland. Aí, o que ele diz para ela é muito bom. Isso aí é para você também, presta atenção. Ellen, você é apenas uma criança. Sua experiência é bastante singular, numa tenra idade como a sua. Jesus deve estar preparando você para algum trabalho especial. Ele dizia que mesmo que eu fosse uma pessoa de idade madura e me achasse assim perseguida pela dúvida e pelo desespero, sabia que existia esperança para mim, mediante o amor de Jesus. A própria agonia de espírito que eu havia sofrido era uma prova evidente de que o Espírito do Senhor estava lutando comigo. Disse que, quando o pecador se torna insensível à culpa, não compreende a gravidade de sua transgressão, mas se vangloria de que anda direito e sem perigo algum. O Espírito do Senhor o deixa e ele se torna descuidado e indiferente ou despreocupadamente arrogante. Aquele bom homem me falou sobre o amor de Deus por seus filhos errantes. Disse que, em vez de se alegrar com a destruição deles, ele deseja atraí-los com fé e confiança singela. Ele se deteve em falar do grande amor de Cristo e do plano de redenção. O pastor me falou da infelicidade que eu havia tido e disse que, na verdade, era uma terrível aflição, mas me fez crer que a mão de um pai amoroso não tinha sido afastada de mim, e na vida futura, ao se dissipar a névoa que me obscurecia a mente, eu iria discernir a sabedoria da providência,
que me parecia tão cruel e misteriosa. Jesus disse a um de seus discípulos: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. João 13:7. No grande futuro, não mais veremos obscuramente, como por meio de um espelho, mas conheceremos os mistérios do divino amor. Pode ir, Ellen, disse ele. Volte para casa confiante em Jesus, pois ele não retirará seu amor de quem o busca verdadeiramente. Então orou fervorosamente por mim, e parecia que Deus certamente ouviria a oração de seu santo, mesmo que meus pedidos humildes não fossem atendidos. Enquanto eu escutava os sábios e afetuosos conselhos desse mestre em Israel, saiu um peso do meu coração e não sentia mais a abominável escravidão da dúvida e do medo. Saí dali confortada e animada. Ela parece tão frágil, né? Ela diz, olha, mesmo que meus pedidos humildes não fossem atendidos. Eu sinto nela, quando ela vai falando aqui para trás, mais ainda, né? Nessa parte ela tá um pouquinho melhor já. É interessante que ela é bem sincera, né? Mas eu sinto nela bastante isso, que ela se sente muito distante de Deus. É como se ela acreditasse na doença e não em Deus, entendeu? E é isso que causa dúvida nela. Porque ela pensa, tá parecendo muito Gideão. Não. Aí surge, né, lá na pregação, eles falam assim, quanto Deus ama a gente, daí ela pensa assim, que nem Gideão. É o anjo que aparece e fala, né, e ela questiona assim, mas se Deus me amasse, realmente não estaria acontecendo essas coisas, né. E aí o anjo fala assim, mas eu escolhi você, né, Ellen? Com toda a sua fraqueza, eu escolhi você, mas... E ela como Gideão, eu não tô acreditando muito nisso, não. Não consigo nem ir para a escola, consigo nem terminar meus estudos, né? Qualquer coisinha eu já tenho que ir correndo, voltar para casa que eu tô passando mal. Imagina eu. Ela é um pouco descrente, assim, né? Às vezes a gente acredita mesmo, a gente até fala que acredita, mas acredita mesmo naquilo que tá vendo, né? E fé é a firme certeza das coisas que não se veem. Então, todas as coisas estão em transformação e que estejam, amém, segundo a vontade de Deus sobre nós. Agora, uma coisa interessante que ele falou, a culpa, ela é importante, né, para o arrependimento, não para o remorso, né, para a transformação, né, mudança de mente e mudança de comportamento, e a mudança do comportamento e da mente que vai provocar a mudança de caráter. Eu estava pensando sobre a Terra, né? A Terra, ela é uma contradição, né? Tem um lado bom e tem um lado muito ruim. E aí me veio à mente a passagem que Jesus fala sobre o joio e o trigo. Por bastante tempo o joio vai estar misturado ao trigo, até o fim dos tempos, em que virão os anjos, e aí Deus vai ordenar, né, para separar e pôr o joio na fornalha. Eu estou imaginando assim uma TV grande, dessas bem bonitas que a gente vê vendendo no supermercado, a maior de todas, assim, alta definição. E às vezes fica passando, né, as baleias. Não sei se você já foi ver as baleias, tão bonito. Eu não fui ver ainda, mas parece muito bonito.
Tem a cena de nascimento de criança. Ai, que lindo! Tirando a criança, colocando a criança aqui no peito da mãe. Os pintinhos saindo para fora do ovo. Os filhotinhos da pata indo atrás, assim, aquela fileirinha. E tem cenas muito ruins também, né? De crueldade, guerras, violências. Irmão brigando contra irmão, marido e mulher brigando, chorando, as pessoas se alcoolizando, se prostituindo, traindo, mentindo. Tem assim, é um contraste, né? Que é o joio com trigo. E agora eu estava muito pensando sobre isso e Deus me falou assim, eles precisam ter oportunidade. Eles, mas agora tá falando assim, e nisso inclui você, né? Vocês precisam ter oportunidade. E essa oportunidade de que vocês façam a sua escolha de do que você quer participar, fazer parte, né? E aí eu estava lembrando das experiências que eu tive de ir ao inferno. E aí eu estava pensando em dizer para vocês o que se assemelha ao inferno. Eu vi duas situações que eu sempre digo, são as casas, umas casas bem cheias, onde ficam umas pessoas lá dentro, bem abatidas, né? E tem as pessoas lá fora, que são as pessoas que ficam caídas no chão. Foi o que eu vi, né? E essas pessoas caídas no chão me pareciam assim bem fracas, mas que talvez elas sofressem alguma violência. E acho que tinha o lugar era bem feio, assim, semelhante com periferia, né? Tudo muito feio, sujo, miserável e muito, muito parecido com o planeta Terra, sabe? As partes feias, assim. A diferença, não sei, as pessoas que ficavam fora das casas, elas tinham um castigo, acho que elas sofriam algum castigo, não sei, eu acho que por isso que elas estavam caídas no chão. Não sei se elas apanhavam, elas sofriam talvez torturas, castigos, né? Só que eu senti assim que não há resistência, entendeu? Porque é aquilo e só. Então, é como se no inferno a lei fosse a violência e o ódio. E aí eu estava muito pensando sobre isso e daí lembrei que Jesus disse, os mansos herdarão a terra. Que terra, né? O céu. E lá no céu a lei é o amor. Então tudo é amor. Quando eu estive na nuvem, eu me senti tão amada, plena, forte, capaz. E engraçado, lá no inferno as pessoas são fracas, elas parecem machucadas, doentes, e lá a lei é o ódio. A lei lá é o ódio, a violência, a vingança, a retaliação, entendeu? Então, assim, é isso, essa é a lei. Então, enfim, queria trazer um pouco para vocês do que é o inferno, bem semelhante. É bem semelhante com o terceiro mundo, bem semelhante com com o terceiro mundo, com lugares onde tem assim muita raiva, muito ódio, muita violência mesmo, violência física, né? Porque as pessoas que ficam ali, elas sofrem violência, né? O tempo inteiro.
mas não o tempo inteiro, é como se elas sofressem a violência, né, dos demônios, aí elas ficam lá caídas, e daqui a um tempo sabe que ele vai voltar de novo, entendeu? E é interessante isso de ser bem parecida com algumas partes da Terra, né? Mas só que ao mesmo tempo, essas partes da Terra não são partes naturais, né? São partes que o homem criou. Quer dizer, o homem. Outro dia eu estava pensando na palavra civilização, que vem de civilização, civilidade, que vem de cidade. Quer dizer, era tudo natural, né? O homem cria a cidade e aí, por causa do egoísmo, da corrupção, ele cria essas faixas que é a periferia, né? Que eu falei que é bem parecido com o inferno. O inferno ele parece uma periferia, só que não existe a parte boa, é tudo periferia lá. Lá é tudo feio, tudo caído, tudo aos pedaços, tudo e toda parte que eu senti é violento, é ódio. Então lá é guerra o tempo inteiro, só que é uma guerra sem oposição, porque lá a lei é o ódio. Então as pessoas que estão lá dentro, elas não fazem oposição aos demônios. Elas não resistem, elas sabem que elas pertencem a eles, entendeu? Então, sim, não tem até uma trégua, porque quando eu vi eles caídos, é como se desse uma trégua para eles descansarem um pouco, porque logo eles voltam e aí batem de novo, eu não sei o que fazem. Mas a lei é o ódio lá. E é isso. Então, assim, as pessoas, enquanto estão aqui, elas têm a oportunidade de mudarem de lado. Ou têm a oportunidade também de se estão no lado certo, mudarem para o lado errado também, que isso também acontece, mas é mais para que as pessoas que estão no lado do ódio tenham a oportunidade de mudarem para o lado do amor, entendeu? Eu acredito mesmo que, como Jesus disse, os mansos herdarão a terra. Não tem como pessoas violentas, raivosas, pessoas que odeiam, que querem vingança, não tem como subir, entendeu? Porque são pesadas. É porque você precisa ter uma identificação com o céu. Você precisa ser semelhante. Semelhante atrai semelhante, entendeu? E aí, o que eu percebi que as pessoas que ficam dentro das casas são pessoas que talvez não tenham ódio contra outras pessoas, mas às vezes têm ódio contra si mesmo, que não deixa de ser uma violência também. É interessante isso, né? Então o inferno é como se fosse uma terra. A terra ela é um pouco o inferno, né? E daí tem outra coisa. Nós criamos infernos também na terra. Por mais que a gente se ache especial, né? Nós somos a imagem e semelhança de Deus, mas os animais eles não têm essa capacidade de criar infernos, sabe? Justamente pela falta de mentalidade, falta de manipulação do bem e do mal. Então eles não conseguem, por exemplo, criar essa periferia. Engraçada, a periferia é muito como se fosse um espelho do inferno. É igualzinho, igualzinho, sabe? É muito igual. Só que bem parecido mesmo.
Que mais? Os animais eles não conseguem fazer infernos, eles não conseguem criar ambientes de raiva, de ódio, de pobreza. Não que eles não sejam violentos, né? Enfim, tem várias coisas que eu ando pensando sobre, buscando, sabe? Por exemplo, cadeia alimentar. Eu sei que os golfinhos, por exemplo, eles atacam em bando e estupram, né? Mas assim, em massa mesmo, massa não, comparando por valor, por exemplo, de, sei lá, por porcentagem, não tem como comparar, né, o peso da ação humana com o peso da humanidade, das outras espécies, entendeu? Eles não conseguem enfeiar, gastar a beleza do planeta, enfeiar mesmo. Nós conseguimos enfeiar as coisas, enfeiar os mares, enfeiar as coisas, né? Tornar as coisas assim decadentes. E o inferno parece isso. É um lugar decadente, um lugar feio. Por isso que parece com a periferia, as casas feias, o chão, tudo feio, as pessoas também assim, sabe, com aspecto feio, a aparência feia, cansada, abatido, caídos mesmo, várias pessoas caídas até pareciam mortas, sabe? Mas não estavam mortas. Agora, daí ainda não sei, sabe? Eu fico pensando se a Terra produz inferno como que pode ser um espelho, entendeu? Um do outro. Um pedaço da Terra que se assemelha ao inferno. Ou é um pedaço do inferno que se assemelha à Terra. E aí eu lembro que um tempo atrás eu tinha chegado à conclusão de que a Terra produz um inferno. Como se as coisas que são feitas aqui produzissem algo lá nesse lugar, que é o inferno, entendeu? Eu não sei, mas a única coisa é certa, escolha seu lado. Escolha seu lado com bastante consciência, sabe? Algumas experiências que eu tive é que a última que eu tive, né? A visita que eu fui, e daí eu voltava e ficava no meio do caminho, que era tipo numa plataforma. E aí o engraçado é que eu não podia ficar muito tempo lá. Por isso que dizem que quem entra no inferno não sai mais. A gente precisa buscar a salvação aqui. E agora, eu sempre acreditei, né? E escutei um outro pastor aí no YouTube que acredita que mesmo no inferno as pessoas podem ser salvas. Só que não é tão simples assim. Nessa experiência que eu tive de ir para o inferno e voltar a ficar na plataforma que seria entre a terra e o inferno, eu lembro que eu ia e ficava tipo bem pouco. Era como se fosse uma ordem, ó, vá e você tem pouco tempo, porque se você ficar muito tempo você não sai mais. E por que isso? Eu não sei, é como se o lugar hipnotizasse você. Entendeu? Eu senti assim que as pessoas que estavam lá dentro, elas estavam assim, hipnotizadas.
Elas não tinham consciência que elas podiam escolher sair daquilo. Elas não tinham consciência do valor que elas tinham, porque elas tinham muito valor. Elas têm, não tinham, elas têm. Não tinham consciência que elas poderiam, sei lá, pedir ajuda, pensar em se arrepender, em perdoar, entendeu? Em ser amor. Elas não tinham consciência de nada disso, elas estavam completamente entregues. E quando eu fui justamente para tentar tirar pessoas de lá. Que eu fui, tentei conversar, não consegui, voltei para a plataforma. Eu respirei, fiquei ali triste, pensando, vou embora, eu volto lá de novo. Não, vou voltar lá de novo. Eu vim até aqui, agora eu vou voltar lá. Voltei, tentei conversar, não deu certo. Aí vim direto, nem voltei para a plataforma. Eu vim direto para cá. Essa experiência que eu tive. Enfim. E uma das coisas ruins é ficar se culpando. Não se culpe, né? Se você já se arrependeu, se você tem buscado a Deus, o momento da cura, entrega para Deus. De repente sentiu uma tristeza muito grande, sabe? Eu não sei o que ela passava, né? Ninguém quer ficar doente. Mas a gente não pode deixar de se alegrar e também se sentir culpado não vai adiantar de nada. Às vezes a gente quer respostas, mas Deus dá a resposta quando Ele quer. Se Ele quer, né? E nem todas as coisas serão respondidas, porque às vezes talvez a gente não está preparado para receber essa resposta. Ou, enfim, pode ser que atrapalhe aquilo que Deus quer fazer. Enfim, eu acho que eu sempre me sinto frustrada quando eu passo as mensagens, porque eu acho que eu tinha esperança de que ao longo da minha vida as coisas realmente mudassem no planeta Terra, entendeu? De que não houvesse mais esse espelho, inferno e terra, né? Mas, enfim, a gente não pode desistir do lado bom só porque existe o lado ruim. A gente precisa fortalecer cada vez mais em amor, em fé, mesmo que o mal esteja aí. Tchau, Deus abençoe vocês.